Olá, bem-vindo ao programa Viajando pela Bíblia. Toda terça-feira temos o nosso encontro com temas especiais. Toda terça-feira nós temos um assunto que é maravilhoso, que nos dá uma direção. E o nosso guia de viagem é a nossa Bíblia, né? E hoje nós temos como convidado o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Paulinho. Boa noite, Miriam, que está atrás dos bastidores aí gravando. E boa noite a todos que estão nos ouvindo, participando. Pela graça de Deus, estamos aqui em mais um programa, Viajando pela Bíblia. Isso mesmo. Antes nós tomamos nossos assentos para essa viagem, Eduardo. Eu com a minha já estamos se ajustando aqui. Põe. Qual é o assunto de hoje, Eduardo? Acho que os nossos amigos estão curiosos para saber, nós também. Olha, hoje a gente vai viajar por alguns restaurantes. Não, tô brincando. Que bom. O nome é Você é o que come. Por isso que eu falei dos restaurantes, né? Mas não é nada, não tem nada de restaurante, é falar da Bíblia mesmo, como você ressaltou. Muito bom, Eduardo. Então fica à vontade, eu tô aqui, já vou saborear então. Essa frase é uma frase que até alguns médicos usam como, assim, falam para os pacientes, né? Que a gente é o que a gente come, né? Se você come comida saudável para o teu corpo físico, claro, você pode ter alguma doença crônica, alguma doença de nascença, alguma deficiência, mas aqueles alimentos saudáveis vão fazer bem para o organismo, vão dar saúde, vão dar disposição, vão dar, talvez até ajustem aquela doença tua que você tinha de nascença ou qualquer coisa assim, né? Então, no aspecto físico, inclusive está muito na moda isso. Hoje se fala muito em coisas naturais, em coisas não sei o quê, em dietas especiais e tal. Então, não só hoje, há muitas décadas, né? Todo mundo está se especializando, vamos dizer assim, em comidas saudáveis. Nós estamos falando um pouco dessa comida, mas a comida que nós estamos falando, na realidade, é uma comida da nossa alma, o que você busca. Então tem uma frase aqui umas duas frases que eu construí aqui, simples demais. Se você come futebol, você vive futebol, né? Então se você assiste todos os jogos e assiste alguns comentaristas, tal, quando você está numa roda de amigos, ou quando você está em algum lugar no trabalho, você mal chega, o Palmeiras ganhou, o não sei o quê. Por quê? Porque você está tão constituído daquele assunto, que aquele assunto naturalmente transborda de você. Não é verdade? Então, se você faz a mesma coisa com filmes, é a mesma coisa. Você começa a ser quase um especialista naquilo. Se você está nas novelas, é a mesma coisa. Então, quer dizer o quê? Que, em termos de nosso querer, da nossa vontade, assim, eu estou com vontade disso, estou com vontade daquilo. Se você tiver muita sede num assunto só, você vai acabar expressando aquele assunto, tá certo? Então isso, falo em termos de viver humano. Agora eu queria falar da terceira parte do homem, que o homem é corpo, alimento físico. A alma, esse alimento da alma, do querer da alma, da satisfação da alma. Mas nós temos um terceiro elemento no homem, no ser humano, homem e mulher, né, gênero, ser humano, nós temos um terceiro elemento que é a nossa constituição, que é o espírito humano. Então isso quer dizer o seguinte, que se você se alimenta só do físico e na sua alma, nos seus quereres, nos seus gostos, nas suas vocações, está faltando um alimento para você comer, tá certo?
Você come um físico, você come o outro pelos teus gostos, pelas teus diversões, pelo teu dia a dia e tal. E faltou o terceiro alimento, que é o alimento espiritual, que é o mais importante, porque ele sustenta o ser humano. Se você come a palavra, se você come, depois nós vamos ver uns 2 versículos daqui a pouquinho, mas se você se alimenta espiritualmente da Bíblia, de Jesus, você abre o teu coração, você ora para o Senhor, ou você canta alguns hinos, este alimento te alimenta e te sustenta em todos os momentos da sua vida. Então te sustenta no aspecto da alma, se você está com a alma triste, está encabulado, está reclamando, está se sentindo injustiçado. Se você tem um bom alimento espiritual, não é? Estas coisas vão passar. Senão você vai ficar remoendo. Remoendo, por quê? Porque você só se alimenta no corpo e nos seus quereres, na sua vontade, né? Na sua alma, como a gente fala. Então existe um princípio que é o seguinte: nós precisamos nos alimentar. Então temos que alimentar o corpo, a alma e o espírito. Então, o espírito é o líder do ser humano. Se você tem comunhão com Deus, todas as outras coisas a nível de corpo e de alma vão estar mais calminhas, vão estar mais em paz, vão estar mais em descanso, mesmo se tiver tempestade, mesmo se tiver mar revolto. Mas por quê? Porque esse alimento espiritual, que é o próprio Senhor Jesus, né? Ele vai ser suficiente e é o necessário para você ter uma vida realmente saudável. Então você é o que come. Se você não se alimenta da palavra, dessas coisas, tome cuidado. O alimento mais importante é abrir o seu coração para o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é que é o alimento verdadeiro, né? Não quer dizer que você não tenha que se alimentar das outras coisas, mas as outras coisas vão ser guiadas pelo alimento espiritual que você ingeriu, né? Vamos dizer assim, que você se alimentou. Eduardo, eu estou viajando no meu passado também, fiz uma regressão aqui, voltei no meu tempo de infância. Aí comecei a lembrar, né, desde criança, a gente que acompanha um filho ou uma criança de um amigo, coisa parecida, um parente, a gente observa, né, que desde pequenininho você começa a alimentar aquela criança para que ela cresça, né, e alimenta, e depois a criança começa para a escola, a emoção começa a ficar já com alguns problemas, né, porque já começa a contatar a dificuldade da vida, tal, e assim por diante, né. Então, eu achei bem legal esse tema, porque normalmente a gente não alimenta muito o espírito, como você está comentando, né? A gente se preocupa em alimentar o corpo, para que tenha saúde, né? A alma também adoece, porque às vezes a gente procura um terapeuta, isso, aquilo, dá uma ajeitada, mas o espírito, né? É a parte principal para que haja esse equilíbrio, né? Eu não sei se você vai ler esse texto, mas Jesus falou assim: aquele que de mim alimenta, por mim viverá, né? É esse que eu vou ler. É um Que legal. Mas você já falou, mas eu quero ler um outro, se você me Isso. Então, eu queria ler João 6,35, que fala de uma maneira muito clara e de uma maneira muito simples. Palavras do próprio Senhor. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem é capaz de falar: eu sou o justiceiro, eu sou o bom, eu sou o pão da vida, né? Eu sou a vida? Quem pode falar isso? Só Jesus Cristo. Por isso que ele é o verdadeiro alimento, né?
porque ele é a fonte da vida, né? Então aqui é muito claro, aqui se refere a 2 alimentos básicos, né? Quando o pessoal está na prisão, diz assim, é pão e água, né? O prisioneiro, né? Aqui o Senhor fala justamente das coisas básicas, ou seja, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então é o pão e a água. Esse é o nosso Senhor. Ele quis dizer que é o todo. Então, a fome aqui quer dizer nunca mais terá fome. Quer dizer o quê? Você não vai ficar ansioso pelas coisas, não vai estar atrapalhado na sua alma, no seu ser, né? Querendo uma coisa, atingindo a outra, invejando uma terceira, né? Então, por quê? Porque a fome já está satisfeita. Porque ele é o alimento verdadeiro, né? Então, essa declaração do Senhor, e está escrito assim, é declaração mesmo, declarou-lhes, pois, Jesus. Ela é maravilhosa, né? E eu queria ler mais um, que é esse que você se referiu, que é o versículo 57 do mesmo João 6, que fala assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se você quiser expressar o Senhor, viver o Senhor, você tem que se alimentar do Senhor, não é? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quer dizer, o teu viver vai mudar, né? Se você, aqui quer dizer indiretamente, quer dizer o seguinte: se você se alimenta só na sua alma, nos seus quereres, você vai viver pela tua alma, pelos teus quereres, tá certo? Mas se você se alimentar dele, aqui ó, quem de mim se alimenta, mim, Jesus Cristo, né? Por mim viverá. Então a tua vida vai expressar, mostrar, manifestar a vida do Senhor em nós, né? Tá certo? Então, por isso que eu queria dizer para os queridos que nos ouvem, que participam do programa, eu sei que muitos devem ser até mais comilhões do que eu próprio, que às vezes me vejo extremamente falho, não estou aqui como vamos dizer assim, como aquele, eu só estou exortando para vocês e para mim também, né? Que eu preciso me alimentar mais do Senhor, né? E o Senhor, ele é vivo. O Senhor Jesus Cristo, ele é vivo, ele vive. Se você é salvo, ele já está em você. Se você não é salvo, invoque o nome dele, confesse a necessidade que você tem por ele, e ele já vai entrar em você. E a partir daí, você vai se alimentar dele. Alimentar dele quer dizer conversar, procurar as coisas que satisfaçam a ele, não é verdade? E aquilo que você falou logo no início, e levantou até a palavra, né? Se alimentar esse é um alimento básico para um cristão, né? Não tem como tocar o Senhor sem ir constituindo essas verdades. Isso aqui que está aqui, tem que estar aqui, né? Isso que está aqui, o Senhor disse que ele é o pão da vida. Quem de mim se alimenta. Puxa, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer com que isso entre em mim, né? E eu processe isso de tal maneira que haja uma transformação no meu ser. Amém, Eduardo. Estamos chegando quase na rota final da nossa viagem, chegando quase no final da nossa viagem. E eu gostaria, então, que você já apresentou que esse alimento é Cristo, né? Não tem como, o alimento ele tem a substância por si só, né? Então, Jesus Cristo é esse alimento que nós precisamos, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de compreender isso, né? Mesmo os que não são cristãos, mas no fundo, todo ser humano tem essa necessidade, ainda mais nesse momento de pandemia, tem essa necessidade dessa parte espiritual, desse alimento. Então, eu gostaria, Eduardo, que antes de nós encerrarmos, você orasse por eles, né? Amém. Eu creio que tem pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez
e que ainda não provou desse alimento. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela beleza que o Senhor é, pela salvação que o Senhor trouxe a nós. Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem para conosco, porque somos esses, Senhor, pecadores, somos esses que queremos andar com as próprias pernas, mas agora, nesse exato momento, confessamos que Jesus é o nosso Senhor, que, Senhor, nosso alimento é o Senhor, que o mais importante das nossas vidas é nós olharmos para o Senhor, para nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso pastor, aquele que nos cura, que nos salvou. Por isso, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, seja o nosso alimento, Senhor, seja o nosso alimento espiritual, que possamos ter fome e sede por Ti, pela Tua pessoa, para compreendermos mais, para termos intimidade maior, para sabermos mais das Tuas vontades, Senhor, e do Teu plano para conosco. Então, Senhor, nos salva, Senhor, nos guia, Senhor, nos dá fome por Ti. Nós oramos em Teu nome, que é o único nome que pode nos alimentar na essência do ser humano, no nosso espírito. E pelo espírito, nós somos alimentados também na nossa alma e no nosso corpo. Por isso, Senhor, nós louvamos o Senhor pela delícia, pela beleza do Senhor e por essa tão grande salvação. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Eduardo. Muito bom. Quero te agradecer por você ter aceito nosso convite e agradecer aos nossos amigos que estiveram conosco essa noite e até na próxima viagem, na próxima terça. Amém. Amém, Eduardo. Até a próxima. Vamos continuar viajando pela Bíblia. Amém. É isso aí.